Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Entre todos os questionamentos e problemas que assolam a humanidade, as dúvidas sobre as verdades de fé nas religiões, a busca por uma fonte energética que seja eficaz, abundante e renovável, os mistérios relacionados às civilizações antigas e suas tecnologias, a procura pelo elixir da vida e pela cura de doenças como câncer, enfim, talvez nada se compare à questão: será que realmente estamos sozinhos nesse imenso universo? Atualmente, a maioria das pessoas acredita que não, pois o cosmos é tão, mas tão grande que existir outra civilização se torna uma questão de probabilidade. É muito mais provável que existam outros seres inteligentes do que estarmos aqui sozinhos. Mas é aí que surge o questionamento. Se isso é mesmo plausível, onde é que está todo mundo? Por que ainda não conseguimos encontrar vestígios ou manter contato com ninguém? Somente essas perguntas já são suficientes para gerar uma quantidade gigantesca de teorias. Mas as mais aceitáveis são: o universo é tão grande que as civilizações podem evoluir em pontos infinitamente distantes, o que torna impossível que elas se encontrem. Número 2, a nossa tecnologia de viagem espacial ainda é muito iniciante e por isso não podemos simplesmente sair por aí procurando a revelia, que significa que talvez também estejamos atrasados no quesito comunicação cósmica. Por isso, não podemos enviar ou captar mensagens que podem estar circulando em nossa galáxia. Mas dizer que nós não podemos ir até eles não implica que eles não possam vir até nós. Por isso, a temática sobre OVNIs e supostos avistamentos ou abduções chamam tanto a nossa atenção. E é justamente sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Nós reunimos algumas das principais visualizações de fenômenos aéreos não identificados dos últimos tempos e preparamos uma lista para apresentá-las a você. Eu tenho certeza que elas vão te impressionar e, quem sabe, talvez até fazer com que você reveja alguns conceitos sobre o assunto. Preparado? Número 6. OVNI desaparece na Espanha. Vamos começar com um caso surpreendente. Um grupo de turistas estava na ilha de Esvedra, que fica perto de Ibiza, na Espanha, quando viram algo inimaginável. Próximo à Lua havia uma luz, um objeto que chegou de forma rápida sem que eles se dessem conta. Porém, assim que eles notaram, correram para pegar um celular para fazer o registro. E neste momento, o vídeo começa com pessoas correndo e uma garota apontando para o céu. Nos instantes seguintes, podemos ver os dois objetos, a Lua e algo que não pode ser identificado. Como eles estavam distantes, a pessoa que está manipulando a câmera tenta focar e aumentar o zoom, e foi justamente nesse momento que as coisas ficaram bem interessantes. A luz, que até hoje não pôde ser identificada, acelerou e se afastou de forma tão rápida que pareceu ter desaparecido instantaneamente. No entanto, em câmera lenta, é possível ver que ela não se apagou ou desapareceu de fato, e sim acelerou, voando em direção ao lado direito do vídeo, como se a resistência do ar e a gravidade pudessem simplesmente ser ignoradas. O fato é realmente impressionante e desafia qualquer tentativa de explicação lógica. Drones, aviões e helicópteros não podem se comportar dessa maneira. Nem foguetes, que estão entre os nossos veículos mais rápidos da atualidade, pois precisam vencer a força da gravidade para deixar a nossa atmosfera. Nem eles conseguem alcançar uma aceleração tão rápida e instantânea como essa. Foi algo realmente surpreendente que, por falta de pistas, muitos ainda interpretam como sendo uma visita inusitada de seres de outros planetas. E você? O que acha? 5. Avistamentos de OVNIs em Lancaster e Palmdale. Nosso próximo avistamento também é bastante impressionante. Na verdade, trata-se de um conjunto de vídeos que foram gravados a partir de 2022, sendo que alguns deles são recentes em relação à data de publicação desse vídeo, pois foram divulgados agora em agosto de 2024. Essas ocorrências se tornaram algo especial por conta da forma como foram divulgadas através de um aplicativo chamado Neighbors, da empresa desenvolvedora de dispositivos de segurança Ring. Nele, é possível compartilhar informações sobre a vizinhança, receber alertas de segurança
e se conectar com os vizinhos, receber dicas sobre a sua região, além de reportar eventos estranhos como a incidência de OVNIs. Por conta dessa conexão rápida e direta, várias pessoas puderam observar os fenômenos quase que simultaneamente. Em um dos casos, uma mãe e sua filha estavam em seu quintal durante uma noite tranquila quando avistaram uma luz cortando o céu. Inicialmente, elas pensaram se tratar de uma estrela cadente, mas antes que qualquer pedido pudesse ser feito, a luz simplesmente parou e se manteve pairando por algum tempo, deixando claro que se tratava de um veículo e não de um fenômeno natural. A mulher, então, fez uma postagem no aplicativo da vizinhança e, nos minutos seguintes, obteve várias respostas de pessoas que também estavam testemunhando a ocorrência. Em outra ocasião, um garoto avistou um objeto parado no céu, emitindo luzes coloridas ao seu redor. Ele decidiu chamar sua mãe para ver, mas ela também não conseguiu explicar o que poderia estar por trás daquilo. Além de reportarem no aplicativo da Ring, o jovem e sua mãe postaram o conteúdo numa rede social aberta, o que aumentou ainda mais a repercussão do caso. A partir disso, várias teorias começaram a surgir, não apenas indicando que poderiam se tratar de OVNIs, no sentido extraterrestre do termo, mas que poderia ser um exemplo da manipulação humana de tecnologia alienígena, pois existe uma base militar próximo ao local onde os registros foram feitos. E por isso, muitos acreditam se tratar de um caso de engenharia reversa, onde humanos podem estar testando a manipulação de uma tecnologia desconhecida e avançada que teria sido recuperada de seres de outros planetas. Será que nós já estaríamos nesse nível de interação? 4. Avistamento feito por um casal de canadenses. Outro caso impressionante foi o que aconteceu com o casal de canadenses Justin e Danielle Stevenson. Eles estavam dirigindo pela província de Fort Alexander, que fica no estado de Ontário, que faz fronteira com os Estados Unidos, quando viram algo impressionante. No horizonte, pairando sobre o rio Winnipeg, havia duas luzes meio amareladas e meio alaranjadas que, segundo eles, brilhavam tão forte quanto o sol. Parece exagero, mas no vídeo é possível ver que há uma penumbra formada pelas luzes, uma espécie de crepúsculo que só pode ser alcançado por uma fonte luminosa muito forte. Até porque as imagens foram registradas às 10 da noite, no mês de maio, momento em que é a primavera no hemisfério norte e não existe nenhum resquício do sol no céu visível. Por isso, eles ficaram muito impressionados. Em determinado momento, enquanto Justin ainda estava tentando processar a informação e entender o primeiro par de luzes, outras duas surgem subitamente, de forma tão misteriosa quanto as primeiras. Ele, que até então era totalmente cético em relação à vida inteligente em outros planetas, finalmente deu o braço a torcer e afirmou que poderiam estar vendo sim alguns alienígenas. A sua esposa, Danielle, foi quem postou o vídeo numa rede social. Ele foi compartilhado diversas vezes e rapidamente chegou à marca de 1 milhão de visualizações. Com a repercussão, o casal foi entrevistado e reafirmou: parecia que eles estavam dentro de um filme de ficção científica e as luzes eram como um fogo no céu. Vários críticos tentaram justificar a aparição, claro, dizendo que seriam drones, helicópteros e sinalizadores lançados de aviões, obscurecidos pelas nuvens. Mas, para o casal, acreditar nessas hipóteses é tão ou ainda mais improvável do que dizer que eram seres de outros planetas, já que as luzes não se movimentavam da mesma forma que estamos acostumados com os nossos veículos, e nada que eles viram ou conhecem poderia brilhar tanto quanto aqueles OVNIs. Realmente impressionante. 3. Avistamentos em Nagpur, na Índia. Outro fenômeno impressionante aconteceu na Índia em 7 de julho deste ano. O vídeo começa com a câmera apontada para um céu cinza que mascara várias luzes se movimentando em círculos. Não existem muitas referências para usar como perspectiva. Apenas uma casa que está em primeiro plano, no canto inferior do vídeo. Usando ela como parâmetro, podemos inferir que são várias luzes ou naves pequenas voando em círculo, ou a parte inferior de um objeto muito maior, algo como
uma nave-mãe, além do ponto de vista que estamos vendo, é possível identificar que existem outras pessoas registrando a mesma ocorrência. Nos comentários das páginas em que a gravação foi postada, também aparecem inúmeros usuários dizendo que puderam observar esse fenômeno pessoalmente, ou que ouviram falar do caso por outras fontes, o que indica que ele realmente ganhou bastante repercussão, ainda que a mídia tradicional não tenha falado nada ou muito pouco a respeito. Novamente, os incrédulos afirmam que este caso pode ser explicado como um exercício realizado por jatos militares, o que é pouco provável por conta do tamanho e do padrão de movimentação. Ninguém é bobo pela movimentação de satélites como aqueles da Starlink, empresa de Elon Musk, que fornece sinal de internet para regiões remotas. Mas este também não parece ser o caso pela distância em que os objetos estão no céu. No entanto, de todas as ocorrências que vimos e veremos aqui, esta é a que mais se encaixa no padrão que seriam produzidos por drones, principalmente aqueles performáticos que estão sendo amplamente usados para shows e eventos, especialmente no Oriente. Mesmo assim, nós optamos por trazer esse caso para vocês porque, além de não encontrar nenhuma fonte que confirme que realmente são drones, os usuários que falaram a respeito dizem que aquela não é uma região em que o uso desses aparelhos é comum. Por isso, o fenômeno ainda é tratado como não identificado e continua na fila com tantos outros que carecem de explicação. Número 2. OVNI paira sobre o Domo da Rocha, em Jerusalém. Agora vamos para um dos casos mais impressionantes dessa lista, que aconteceu num local sagrado e enigmático, o Domo da Rocha, que fica no Monte do Templo, em Jerusalém. Em 2011, um grupo de turistas fez uma gravação tanto quanto polêmica. Segundo eles, estavam registrando a paisagem do local quando foram surpreendidos por uma luz que desceu do céu e pairou sobre o Monte do Templo por alguns instantes e depois subiu em alta velocidade. O fato é realmente impressionante, não apenas pelo fenômeno em si, mas por toda a simbologia por trás dele. Esse local, assim como toda a região de Jerusalém, é disputado pelas tradições das principais religiões monoteístas do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, mais especificamente pelas duas primeiras. Para os muçulmanos, o Domo da Rocha é um dos principais templos de sua religião, pois teria sido naquele local que Maomé, o seu grande profeta, teria ascendido ao céu. Para os judeus, o Monte do Templo é o local onde o terceiro e último templo de Jerusalém deverá ser erguido, momento no qual estaremos próximos ao fim dos tempos e ao julgamento final com a vinda do Messias. Ou seja, não estamos falando de um lugar qualquer. Agora, imagine registrar e tentar explicar o aparecimento de uma luz misteriosa que paira no local e some logo em seguida. As tentativas de explanação vão desde um fenômeno natural até teorias religiosas, políticas, militares, além de, é claro, ufológicas. No meio de tudo isso, surgiu uma possível elucidação de que o vídeo que mostramos para vocês seria uma manipulação. Na verdade, ele teria sido feito com base em uma imagem estática que simula o movimento através da câmera. Depois, uma luz misteriosa foi adicionada artificialmente, o que explica como ela surge e desaparece com tanta facilidade. Então, caso resolvido? Bom, na verdade não. Pouco tempo depois, um novo registro surge e deixa as coisas ainda mais interessantes. Nessa versão, vemos pessoas observando o Monte do Templo e fazendo registros em tempo real, inclusive com outros aparelhos ao mesmo tempo. De repente, a luz se aproxima do Domo da Rocha, assim como na primeira versão. Ela paira por um tempo, emite uma enorme quantidade de luz como um flash e desaparece em seguida, acelerando em alta velocidade. Assim como no primeiro caso que trouxemos para você, nada que conhecemos até então é capaz de romper a inércia de forma tão rápida e eficiente, como se todas as forças e resistências do nosso planeta pudessem ser ignoradas. Por isso, esse avistamento continua sendo um mistério e, como eu disse, um dos mais enigmáticos de todos. Número 1. OVNI esférico na Colômbia. Agora, de tudo que nós vimos até aqui, de todos os registros de avistamentos de OVNIs que já passaram por esse canal, aquilo que mais me incomoda e, com certeza, também atormenta muito de vocês é a falta de qualidade
em que esses encontros são gravados. Tudo bem, antigamente isso era justificável, afinal, celulares não tinham câmeras e mesmo os equipamentos profissionais não conseguiam fazer um bom trabalho em baixa condição de luz. Principalmente se levarmos em conta a velocidade em que tudo precisa ser preparado para registrar o fenômeno a tempo. Mas hoje, em pleno século XXI, por que os vídeos que supostamente mostram OVNIs continuam sendo feitos em baixa qualidade? Parece que eles querem simplesmente contar uma história interessante, criar uma teoria da conspiração e, para isso, precisam mascarar ou esconder a verdade. Na realidade, essa é a principal crítica feita pelos céticos, aqueles que não acreditam que exista vida inteligente em outros planetas, ou, ao menos, que não somos capazes de contactá-los com tanta facilidade. Mas esse próximo caso vem justamente para desmistificar isso. Esses registros foram feitos por aeronaves comerciais na Colômbia e estão entre os objetos não identificados com a melhor resolução já capturados até hoje. Ainda assim, infelizmente, não foi possível entender do que se trata, mas isso não é necessariamente uma notícia ruim, já que ver esses artefatos em alta qualidade é extremamente empolgante. O primeiro e mais famoso registro foi feito pelo piloto Jorge Arteaga, enquanto estava sobrevoando a cidade de Antioquia, na Colômbia. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Arteaga e seu copiloto dizem que viram o objeto pela primeira vez flutuando no ar, parado entre Medellín e Santa Fé. Num primeiro momento, o fenômeno não chamou tanta atenção, pois poderia se tratar de um balão meteorológico ou alguma coisa assim. Mas eles ficaram preocupados, pois o objeto não apareceu no radar e, de acordo com a sua altura, estava em rota de colisão com aeronaves. Apesar disso, provavelmente eles iriam deixar a ocorrência de lado, mas o artefato, que até então estava parado, começou a ganhar velocidade, indo em direção à aeronave. Arteaga manobrou o avião por segurança, mas agora seria impossível apenas ignorá-lo. Então ele passou a caçar o objeto para identificá-lo, ou ao menos conseguir algum registro. Depois de realizar alguns procedimentos, eles chegaram a 12.500 pés, uma altitude que já descartava a possibilidade de ser um simples balão. No entanto, os pilotos perderam o objeto de vista por alguns instantes, até encontrá-lo novamente à sua frente. Foi nesse momento que Arteaga fez o seguinte registro. Como vocês podem ver, é algo realmente impressionante. O artefato parece pequeno, é acinzentado e tem um formato estranho, pontudo na frente e redondo atrás, como se fosse uma raia, né? Como a qualidade é muito superior à que costumamos encontrar por aí, muitos disseram se tratar de algo manipulado digitalmente, mas vários especialistas já desmistificaram isso. Pode não se tratar de um ser de outro planeta, mas que esse objeto foi capturado ao vivo naquele momento, isso foi. Outro caso impressionante também foi registrado na região de Medellín, provavelmente em 2020. Aqui nós não temos muitas informações sobre quem fez o registro e sobre quais circunstâncias, mas o que aparece nas imagens é bem claro. A pessoa que está sentada nos comandos do avião faz primeiro um registro do painel, talvez para registrar a altitude ou algo do tipo. Em seguida, ela aponta a câmera para fora e refaz o enquadramento, como se já estivesse vendo o objeto à distância e procurando a melhor forma para capturá-lo quando estivesse mais próximo. A cena a seguir é impressionante. Um artefato circular de cor escura parece deslizar no céu, mesmo que a sua forma seja contrária a tudo que sabemos sobre a aerodinâmica. Várias pessoas insistem em dizer que se trata de um balão, mas balões que chegam a essa altitude, geralmente meteorológicos, carregam diversos equipamentos consigo, inclusive um paraquedas, para que os dispositivos e sensores enviados possam ser recuperados posteriormente. Além disso, o aspecto metálico parece descartar qualquer possibilidade de um veículo movido a gás ou ar quente, pois estes só podem ser feitos com materiais leves e flexíveis, como tecidos ou látex. Por isso, este, assim como todos os outros casos, permanece sem explicação. E então, gostou do que viu até aqui? Gostaria de ver outros exemplos? Qual desses casos te impressionou mais? Nos avise aqui nos comentários. É a melhor forma para podermos atender os seus pedidos. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia, sempre tão especial. Até um próximo vídeo.